Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos para que juntos, com esse exercício da Léxio Divina, nós nos preparemos para a liturgia do próximo dia 5 de fevereiro, começando aí a primeira semana desse novo mês de 2023, quando celebramos o 5º domingo do tempo comum. Com muita fé e alegria, passemos ao primeiro passo do nosso exercício, o passo da leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura que fala da necessidade da misericórdia, da ajuda que precisamos dar para quem precisa. E muito bonito a leitura dizer que aquele que ajuda o outro tem até a sua própria saúde recuperada mais depressa. Olha que bonito, né? São os efeitos do bem, da graça de Deus na nossa vida. Cuidemos nessa leitura, porque tem bastante palavras que estão assim no imperativo, ou seja, são palavras de ordem, e aí precisam ser pronunciadas assim com um tom um pouco mais firme, porque ela está dando uma ordem para aquele que a leitura se dirige. Por exemplo, reparte, acolhe, se encontrares, não desprezes. Então são palavras assim de ordem, né? Essas e outras mais. Então treinemos bem e cuidemos nessa leitura. Depois, nessa leitura, bastante palavras, como é uma profecia, né? Isaías é um dos maiores profetas, então uma profecia fala do futuro. Então palavras que se dirigem ao futuro, por exemplo, brilhará, né? Tem um acento no finalzinho, então indica ali palavra do futuro. Caminhará, seguirá, invocarás, atenderá, pedirá. Então são palavras que também estão indicando uma ordem, mas uma ordem futura. E assim, observemos bem a vírgula nessa leitura, para a gente fazer bem a pausa quando tem vírgula, né? Lembrando que a pausa da vírgula é uma pausa para respirar, mas naquele tom ainda de continuar a frase. E quando tem o ponto final, é uma pausa onde a gente termina uma frase. Então, atenção com essas duas pontuações. Ponto final, você dá o tom de término. Vírgula, você pausa, mas não termina. Pausa para continuar ainda aquela frase, aquela ideia que está ali na leitura. O salmo dessa liturgia, 111. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos.
Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Este salmo, também tomemos cuidado aqui com algumas expressões que também estão no imperativo, são ordens, né? E chama atenção para uma expressão na terceira estrofe, nada teme. Então, cuidemos aí com essas e outras expressões. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui uma bonita leitura onde Paulo mostra a força de Jesus, da sabedoria de Deus e não da sabedoria humana. E aqui o poder de Jesus e ele crucificado, né? Paulo ele dá uma ênfase a Jesus crucificado, né? Esse é o modelo para o cristão. Cuidemos nessa leitura algumas expressões para a gente poder cuidar. Recorri, que também é uma palavra que fala do passado, mas é uma ordem, né? Uma conjugação irregular de ordem. Então, não recorri. Depois outra expressão, tremor, né? Que ele fala de tremor, de trêmulo, né? De medo mesmo. Então, tremor, cuidado com essa expressão. Persuasivo, ou seja, aquele que se convence fácil, né, de qualquer coisa, persuasivo. E no final da leitura, não se baseasse no poder de Deus, né? Então aqui, baseasse, né, de se basear em alguma coisa, de ter como exemplo alguma coisa. O evangelho desse domingo, retirado do capítulo 5 de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu sou do povo
esta vida tenha muito mais sabor. Eu quero que meu povo tenha muito mais amor. O sol e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sol e a O evangelho deste domingo é uma continuação do domingo passado, né, do discurso das bem-aventuranças. Interessante, Jesus ele ensina as bem-aventuranças, os valores principais do evangelho, e agora diz que os discípulos são sal e luz. Ou seja, depois de ensinar, Jesus pede para que os discípulos apliquem na vida diária aquilo que aprenderam, para ser concretamente sal, ou seja, dar sentido, dar sabor, dar gosto, levar as coisas boas para as pessoas, e luz, iluminar, clarear, ser transparente, ajudar a observar melhor os caminhos. É isso que faz a luz. Portanto, façamos uma meditação muito profunda dessa liturgia, desse evangelho na nossa vida, pedindo para que, assim como Isaías pede na primeira leitura, que a gente ajude concretamente as pessoas, assim como o Salmo diz que aquele que ajuda é como luz que brilha nas trevas, São Paulo dizendo que a maior sabedoria é aquela que vem de Deus. Portanto, não só ajudar as pessoas por ajudar, mas ajudar porque nós cremos em Jesus e por isso esse é o nosso sentido para ajudar as pessoas. Nossa fé não está só na ajuda, só na filantropia que a gente chama, né? Só no ajudar alguém. Nossa fé está em Deus. Somos bons nesse mundo porque Deus foi bom para conosco. O nosso sentido primeiro sempre é Deus, é Jesus, crucificado, como diz Paulo, e ressuscitado. Que nós então possamos meditar. Nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos na igreja, quando a gente vai à missa, nas catequeses, nos encontros. Aprendemos tanta coisa boa da igreja e de Deus. Colocamos em prática? Muitas vezes não, por desatenção, por preguiça ou outros motivos. Vamos pedir a Deus a graça de que sejamos sal e luz, que demos sentido para a nossa vida e para das pessoas e que a gente ilumine os caminhos, as pessoas e os corações que a gente encontra ao longo da nossa vida. Sejamos cristãos, sal e cristão, luz do mundo. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e nós vamos responder depois de cada oração. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Animai vossa Igreja em sua missão, para que, anunciando a verdade de Cristo, inspire a humanidade na prática do bem e da justiça, rezemos. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Abri nossos olhos e o coração para a nossa solidariedade para com os menos favorecidos em nossa sociedade, rezemos. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Guiai nossas comunidades no caminho de vosso reino, e que elas sejam felizes na união e na vivência cristã, rezemos. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Educai-nos na convivência humana e fortalecei-nos na esperança de vosso reino, rezemos. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. Ajudai vosso povo a caminhar sempre unido, vivendo a comunhão sinodal e sempre dado à paz, à vida e à justiça, rezemos. Socorrei-nos, ó Pai de misericórdia. E que possamos contemplar esta liturgia do 5º domingo do tempo comum, contemplar a nossa vida, olhar a nossa vida cristã com os olhos desse evangelho. Estamos sendo sal e luz nesse mundo? Ou seja, colocamos em prática aquilo que nós aprendemos na igreja? E que possamos fazer um gesto concreto. Durante a semana, pediria para que nós assim pudéssemos, com o olhar de Deus, com o olhar contemplativo desse evangelho, dessa liturgia, olhar um pouquinho, por alguns segundos, um punhado de sal, ou então olhar uma luz. Pode ser uma lâmpada, uma lamparina, uma vela, uma chama, mas que a gente pare alguns segundos diante desses dois símbolos e que a gente possa contemplá-los. E assim, com esse olhar contemplativo, pedir para que Deus nos dê essa graça de ser sal e luz do mundo. Possamos, com muita fé, celebrar este 5º domingo do tempo comum. O sol e a luz sou